Bom, gente, eu sou a Luísa do marketing da Red Belt. Sejam todos muito bem-vindos ao Red Talks de hoje sobre logs e o submundo da informação. Antes de iniciar o webinar, eu tenho alguns recados para dar para vocês. Esse conteúdo está sendo gravado e estará disponível no nosso canal no YouTube após a apresentação. Bom, depois a gente vai ter um espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas. Então, se vocês tiverem qualquer questão durante a apresentação, mandem para a gente através do Q&A. E agora vamos ao que interessa. Estou aqui com o Ailson Júnior, que é analista de Threat Intelligence na Red Belt. Ailson, com você. Obrigado, Luísa. Imagina. Então, como a Luísa já me apresentou, meu nome é Ailson, né? Sou analista de Threat Intelligence, que é analista de ameaças, inteligência de ameaças, né? Então, hoje o tema nosso é logs e o submundo das informações. Então, nós vamos aprender o que é os logs, vamos categorizar aqui que existem diversos vazamentos de dados, e dentro desses vazamentos de dados tem um dado específico que é categorizado ali como log, né? Então, o log nada mais é do que registro gerado por aplicativos, sistemas e serviços, né? Todo dispositivo que gera informações e tem a capacidade de armazenar, ele sim tem esse registro, né? E que armazena informações. Tanto essas informações podem ser categorizadas ali como confidenciais, né? Então, nosso papel aqui hoje, né? É como esses dados podem impactar nós e onde esses dados são coletados e como são coletados. Então, como tem bastante informações confidenciais desses dados, esse que pode ser utilizado por agentes mal intencionados cibernéticos para cumprir com suas motivações e seus objetivos ali em si, né? Então, o mundo cibernético ali se categoriza ali o underground, na deep e dark web. Então, nosso papel ali é cuidar de monitoramento de informações e prever um possível ataque que possa causar dano a nossos clientes. Então, nosso papel ali é identificar e monitorar e neutralizar esse tipo de ameaça antes que possa acontecer, antes que possa impactar um ambiente, antes que possa impactar uma empresa, um indivíduo, uma pessoa em si. Então, aqui nós vamos dar uma breve introdução, né? Aqui nós temos a imagem, que é a Surface Deep Dark Web. Então, de acordo com a Bárbara Calderon, todo serviço em si, né, que não é pesquisado ali pelo Google, Bing, pelo navegador de pesquisa ali, como o WhatsApp, Messenger, e-mail, LinkedIn, todo aplicativo, todos os aplicativos que é acessado pelo telefone é considerado Deep Web. É uma pergunta aí se questionar. Então, quando você está mexendo ali no WhatsApp, é Deep Web? É categorizado com base nela e o livro que ela escreveu é categorizado como Deep Web por não estar ali navegando ali pelo mecanismo de pesquisa como Google, Bing e entre outros, de acordo com ela, né? Então, aqui o nosso objetivo nada mais é, né, do que apresentar informações sobre a Surface, Deep e Dark Web, sobre o mundo das informações, como essas informações são geradas, quem utiliza essas informações, para que essas informações são utilizadas. Abordaremos também como coletar esses dados, né, logs em fóruns de hackings. Não vamos aprofundar muito ali em si, em conteúdo explícitos, mas vamos ali abordar qual a importância de monitoramentos de vazamentos de dados, especificamente logs em fóruns hackers. Também nós saberemos ali um pouco a importância de entender os aspectos, né, que essas informações podem causar de impacto para o nosso ambiente, como proteger os nossos usuários, como proteger a nós mesmos, né, que começa a partir daí. Então, para dar início aqui, nós vamos falar sobre a Surface. A Surface nada mais é do que todas as páginas indexadas disponíveis para usuários. Então, você consegue ali acessar o Google, consegue fazer um tipo de pesquisa, essas páginas são indexadas. E hoje existe mais de 130 trilhões de páginas indexadas no Google. Página indexada significa ali um domínio que você tem acessibilidade, como você pode acessar o YouTube ali, pesquisando ali na barra de pesquisa, Facebook, Instagram e entre outras diversas aplicações, que é tudo que tiver acessível a um usuário acessar, tá? Então, para nós dar início ali na Deep Dark Web, nós temos que compreender um pouco sobre a origem do Tor. Como o Tor foi criado?
Então, ali, o Tor foi criado ali em 1990, né, pelo Laboratório de Pesquisa da Marinha. Eles queriam desenvolver o método ali de inteligência, de como encriptografar, ter esse, entre aspas, esse ar de anonimato, compartilhar informações entre agentes de inteligência. Como a gente vai fazer isso? Foi daí que surgiu a ideia do Tor, né? Então, logo ali em 2006, o Tor passou a ser um projeto ali da Tor Project, uma ONG, né? Um grupo que é especialmente de voluntários que permite que as pessoas priorizem ali esse sentido de privacidade, aquelas pessoas que gostam de ter uma privacidade a mais, não gostam de compartilhar bastante informações de si mesmo e não gostam de expor essas informações. Como nós sabemos, existem diversos vazamentos de dados. Então, imagine se um dados meu estivesse ali sendo exposto. Então, foi criado ali só com o intuito, né, de inteligência pela Marinha dos Estados Unidos, com o intuito de anonimato, com o intuito de proteger a privacidade das informações, dos conteúdos que vão ser compartilhados entre si. Então, aqui eu trouxe também a timeline de como foi todo esse processo, desde ali em 1990, que é o início do projeto, até ali 2002, o projeto sendo elaborado, que foi iniciado, até ter voluntários e ter ali dezenas de servidores, até ali em 2004, começando o financiamento do trabalho. Depois chegou ali em 2006, quando veio à tona esse serviço a ser público, né? Então, ali também, em 2007, a criação de pontes de nós, né? Que para liberar ali contra a censura e a necessidade de contornar o firewall, entre aspas. Então, como desde o princípio, ele foi criado com o intuito de anonimato, com o intuito de compartilhar informações sem se expor a sua personalidade, sem se expor você mesmo. Então, aqui, vamos dar um overview aqui, o que é Deep Web. Deep Web é de termos técnicos, tirando ali a parte da Bárbara Calderon, que ali é só um ponto reflexivo, com base no livro dela, mas levando por termos técnicos, tá? Deep Web é todo o conteúdo que não está indexado no Google. Como assim todos os conteúdos que não estão acessados no Google? Se você quer baixar um filme, se você quer baixar algum conteúdo, então a gente vai usar ali, por exemplo, o BitTorrent. Então, é um recurso que a gente tem que instalar no nosso computador, não é acessível, a gente não consegue acessar ali BitTorrent ali pelo Google, pelo Bing ou Yahoo. Esse tipo de software que a gente só consegue instalando ele, ou que tem uma camada de criptografia, ou uma camada de proteção. Então, aqui na Deep Web, nós conseguimos encontrar registros médicos, documentos legais, que a gente não consegue encontrar ali na Surface. Como assim documentos legais? Tem uma prova, tem um acorde de uma prova, eu não sei qual o conteúdo que está nela. Então, você consegue encontrar isso na Deep Web ali. Fóruns privados, nós conseguimos encontrar diversos fóruns privados e conteúdo não indexados, como redes sociais também. Existem redes sociais ali, Facebook, que é ali com a camada de criptografia ali, que criptografa todas as informações. Fórum hacking, fórum cracking, existe. E-mails anônimos, e-mails privados, serviço de hospedagem de sites anônimos, existem diversos. A maioria dos ataques cibernéticos que ocorre hoje ocorre por serviço de hospedagem que está aqui na Deep e Dark Web, né? Também mercados de medicamentos sem receita, tem aquele tabu, né? Eu quero comprar um certo medicamento, mas preciso de uma receita médica. E através ali da Deep Web eu consigo coletar informações de uma pessoa que pode vender, entregar na minha casa sem a necessidade ali de ter a receita. Também serviço de lavagem de dinheiro, também pode se encontrar aqui na Deep Web. Então, vamos dar início aqui a Dark Web, né? Então, lembrando que a Dark Web faz parte da Deep Web, mas só que aqui na Dark Web nós encontramos muito mais conteúdos ilegais. Atividades ilegais como fóruns de hacks, fórum de hacktivista, cyberterrorista e, entre aspas, fóruns privados, diversas depravações, se pode pensar também se existe aqui, né? E também vendas de bancos de dados privados e públicos. Como assim, bancos de dados privados e públicos? Existe a diferença de bancos de dados públicos e privados que o público já estão expostos, que se pode se encontrar ali na camada da Surface, que é onde tem mais uma visibilidade, que todos têm um acesso. Agora, bancos de dados privados é um ataque
de um agente mal intencionado que ocorreu, ele fez a extração desses dados, mas ele não expôs essas informações, está sendo compartilhada ali entre comunidade hackers, ou parceiros, ou grupo de Hansor, ou iniciou acesso a brokers, é uma comunidade muito privada ali, ou até mesmo a venda desses conteúdos. Sites protegidos por senha é o que mais vai ter. Então, quando você vai acessar determinado site aqui na Dark Web, você tem que ter um login, e na qual você tem que cadastrar por meio de criptografia, entrar num chat ou um IRC da vida, ali obter o acesso a essas credenciais, depois acessar essa página somente com o login e senha obtido de um canal de criptografia para acessar um determinado site. Sistemas comparativos internos e de intranet. O que mais vemos hoje em dia é sistemas de corporativos internos e intranet sendo vendidos hoje na Deep Dark Web, conhecida ali como acesso inicial, ali, principal ali, que os grupos de Hansor ama, como faz parte da cadeia do ciclo de vida do grupo de fala, né? Então, também existe serviço de armazenamento em nuvens privados, como eu já disse, né? Então, aqui existe aquele armazenamento de grupo, ó. Então, aqui também, um determinado grupo mal intencionado que quer fazer uma infiltração de dados pode ser transferida ali para o armazenamento em nuvem privada aqui na Deep Dark Web, né? E na qual tem uma camada mais de privacidade e anonimato, que é uma grande dificuldade ali de obter essas informações. E-mails privados, tráfico de drogas é o que mais tem também, serviços de lavagem de dinheiro também. Qual que é a importância do monitoramento de fóruns, né? Então, a importância ali do monitoramento de fóruns é bastante essencial, porque ali a gente vai ter ali vazamentos de dados compartilhados entre hackers. Então, se você tem uma equipe ali responsável por monitorar, se você tem alguma menções de uma empresa, que no caso seria nosso cliente, nós vai estar monitorando, nós já vai ver quais são as tendências, vamos ver qual que é os lados que estão seguindo, qual que é a estratégia, quais são os métodos, quais são os modos operantes de determinado agente mal intencionado, quando vai acontecer o ataque. Aqui é bastante importante ter uma equipe monitorando esse tipo de fóruns ali, né? Pelo sentido, porque quando aconteceu o ataque, porque quando, onde, como e como ocorreu, nós já sabemos, porque nós já estamos lá, já estamos monitorando. Então, nosso papel é monitorar, identificar e neutralizar a ameaça. Então, é bastante essencial que tenha uma equipe responsável, né, para observar esses vazamentos de dados e compartilhar entre hacks. Também, ataques direcionados e coordenados é o que mais ocorre. Monitoramos vazamentos e também monitoramos aqui também ataques direcionados em determinados grupos privados e públicos também, acessível ali. E as últimas tendências das ameaças. Então, vemos que as ameaças sempre têm a mudança contínua ali, né? Então, ela sempre muda de comportamento, sempre muda seus parâmetros, sempre muda seus ataques. Então, com base nessas coletas de informações que obtivemos e que vamos obter futuramente, nós podemos ali ter a prevenção e a previsão de ameaça cibernética. Então, antes do ataque ocorrer, nós já estávamos com 5 passos, já fizemos todos o gap ali de defesa para ali, então, ter menos impactos, né? E esses são um assunto bastante importante de acompanhamento de atividades de hacktivismo. Como eu tenho um mentor que ele sempre fala, né? Guerra avisada não morre ninguém. Então, se a gente estamos monitorando, estamos identificando, estamos coletando todo tipo de informações nas 3 camadas de internet, Surface, Deep, Dark Web, e estamos coletando esse tipo de informações essencial, então, e geramos uma inteligência acionável com base nessas informações, então nós temos ali um gap muito mais estratégico, muito mais assertivo na tomada de decisões. Então, sabemos que tem a Surface, Deep, Dark Web, sabemos como funciona tudo. Agora vamos entender como nós geramos uma inteligência acionável, né? Então, aqui temos o ciclo de vida do CTI, do Cyber Threat Intelligence, né? A inteligência de ameaça cibernética. Com base nesse monitoramento, com base nessas informações anteriores, então aqui, antes de começar, nós temos que ter ali pré-definido o nosso escopo de projeto. Por que estamos aqui?
Por que estamos na Deep Web? Por que estamos na Dark Web? O que estamos fazendo? O que estamos coletando? É bastante essencial, e isso é essencial, porque imagina, eu não sei o que eu estou fazendo, só estou coletando informações, mas eu não sei o que. Então, quanto mais específico você for, mais específico vai ser no final da elaboração do ciclo de vida do CTI. Fazer um plano de coleta é bastante essencial. Sabemos qual é o escopo, sabemos qual é o plano, sabemos qual é o projeto, então vamos saber qual que é o plano. Então, vou seguir esse passo. Planejar requisito para a próxima fase. E na próxima fase é a coleta. Então, usamos diversas metodologias de coleta de informações. Fontes de aquisição de dados, podemos ali categorizar ali qualquer fonte que conseguimos coletar informações de uma determinada ameaça, ou determinado vazamento de dados, determinados logs, ou ZINT, que é o open source, né? Coletar de informações públicas. Aqui nós podemos coletar essas informações ali na Surface, o MINT, inteligências humanas. Como assim inteligências humanas? Na qual tem que ter uma interação entre humanos, tem que ter uma interação ali com o adversário, um agente mal intencionado. Ocorreu um vazamento de dados, ok. Então, esse XPTO, agente mal intencionado, tem essas informações. Então, a aquisição de dados, que você tem que entrar em contato com esse determinado agente ali, passando por um hacker da vida, passando por XPTO, agente, com o intuito de coletar as informações, ver quais são os possíveis riscos e ameaças, se tem informações ali de determinado cliente, se tem informações ali que pode causar um grande impacto. Em seguida, o processamento. Então, processamos todos os dados. Então, temos um plano, temos a fonte de coleta de informações, então vamos processar esses dados, vamos elaborar ele, vamos limpar ele tudo bonitinho, tudo filtrar e converter em dados processados. E depois de convertermos de dados processados, dados brutos, nós fazemos uma produção e análise, que é a descoberta, quais são as previsões, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, o que vai acontecer, e nós fazemos uma análise baseada em confiança. Depois de tudo isso, nós elaboramos ali uma divulgação, um feed, né, de inteligência acionável para os 4 âmbitos: estratégico, operacional, tático e técnico. Então, o que significa isso, esse ciclo de vida de inteligência? Esse ciclo de vida de inteligência significa coletamos dados brutos, transformamos em informação, então, informação, uma inteligência acionável, que pode causar algum dano, que pode causar algum dano para uma entidade, uma pessoa ou uma organização. Dando aqui, como em si, né? Como é realizada a aquisição de dados, de logs, nas 3 camadas de internet. Então, aqui, a aquisição de dados na Surface, existe fora os hacks hoje, atualmente, tá? Existe ali esses vazamentos de dados públicos, e tem determinados hackers que acessam um site de fórum hacking ali na Surface, mas prefere acessar ali na Deep Dark Web por ter essa camada ali de criptografia, né, que deixa mais o anonimato em si. Mas ali na Surface nós conseguimos coletar informações de fóruns, feeds de inteligência de ameaças, conseguimos também coletar informações no WhatsApp, que tem determinados autores de ameaças que usam o WhatsApp, tem autores de ameaça que usa Telegram. Então, ali, nós conseguimos coletar esse tipo de informações na Surface. Na Deep Web, a mesma coisa. Como é uma camada aqui com a privacidade a mais, às vezes tem que ter uma autenticação em si ali. Então, tem grupos privados que obtemos as mesmas informações ali na Surface, mas com pouco acesso aqui na Deep Web. Então, poucas pessoas têm acesso a determinados fóruns, poucas pessoas têm um determinado acesso a um IRC, poucas pessoas têm um determinado acesso ali no TOX. Então, assim vamos, com vários dispositivos, meios de comunicação. E aqui, na Deep Web, a mesma coisa, nós conseguimos coletar bastante informações mais privadas em si, né? Então, na Surface ali, nós conseguimos coletar informações de ameaça, sim. Conseguimos coletar ali registros, sim. Conseguimos coletar ali informações de um possível vazamento, sim. Mas os vazamentos que ocorrem e são compartilhados na Deep e Dark Web são muito mais agressivos do que as informações que já encontram ali na Surface Web. Porque na Surface Web todo mundo já tem acesso. Mas aqui na Deep e Dark Web já vai escalando o nível de criticidade, porque as informações que são compartilhadas em Deep e Dark Web são para as pessoas exclusivas. Então, pensa só eu e uma pessoa tem acesso a determinada vulnerabilidade dia 0.
Então, olha o impacto. E essas informações não se encontram na Surface. Então, nós coletamos essas informações nas 3 camadas de internet. Então, estamos a par das informações ali na Surface Web, estamos a par ali das informações da Deep Web e estamos a par das informações ali da Dark Web. Então, com base em tudo isso, né, seguindo os passo a passo, Surface, Deep, Dark Web, ali como que foi criado o Tor, e por que foi criado com o intuito de anonimato, como é coletadas as informações, qual que é o ciclo de vida do CTI ali para gerar uma inteligência acionável, com base no escopo, com base no plano, com base em todas as informações coletadas e como gerar essas informações. E também entendemos também até aqui a esse ponto, entendemos que por mais que o Tor ali foi usado ali com o intuito de anonimato, então os cybercriminosos usaram isso como um meio ali para propagar, então, no meio de anonimato, propagar as informações sem ser detectados, né? Então, com tudo isso, tem uma consequência dos vazamentos de dados no submundo das informações. Tem uma consequência tanto no submundo das informações, na Deep Dark Web, tanto ali na Surface e tanto nas empresas em si, organizações que atuam ali na Surface, que tem determinadas aplicações, porque todos os ataques, todos os planos são gerados a partir daqui, né? Da Dark Deep Web. Então, aqui, consequência dos vazamentos de dados. Então, quando ocorre um vazamento de dados, existem diversas consequências e assim por diante. É como se fosse os 3 cavaleiros do Apocalipse vindo. Aconteceu um vazamento de dados, é os 3 cavaleiros vindo. Então, existe a perda de confiança de cliente, ok? Nós temos diversos clientes, ainda mais na área de segurança em si, ocorreu um vazamento de dados e todos os dados públicos e sensíveis ali estão sendo expostos. A ramificação, o impacto de gerar essas informações, tanto nossas, tanto de pessoas e usuários sendo expostos, tem um impacto significativo com isso, né? Na perda de confiança do cliente, danos à reputação, tem um impacto fortemente aí no danos à reputação. Também ali tem um impacto em parcerias de negócio, que às vezes determinados vazamentos de dados ali tem ali planos, tem ali segredos entre corporações, novos projetos, aquisições. Então, isso impacta fortemente ali na parceria de negócio. Exposições de informações sensíveis, isso tem determinado hacker que só gosta somente dessas informações sensíveis de pessoas, registros, onde mora, onde deixou de morar, e assim por diante vamos. Roubo de identidade e fraude que ocasionam com base nas exposições de informações de dados sensíveis. Penalidade regulatória, a NPD pode vir, a LGPD também tem diversas leis que vêm para quebrar, né? Então, litígio de processo jurídico, que também vem ocasionando prejuízo e inovações de pesquisa, no caso de pesquisas ou novos projetos sendo elaborados, e perda de visibilidade. Tudo isso é ocasionado em um possível vazamento de dados de uma corporação, de uma entidade, de uma empresa. Então, aqui nós vamos para uma prova de conceito, né? Com base em todas essas informações que nós chegamos até aqui. Então, nós vamos fazer uma análise de inteligência de ameaça cibernética aqui. Nós vamos pegar um autor de ameaça, que não é qual esse autor de ameaça, que é um autor que é responsável por vazar informações de credenciais, por informações de logs, venda de acesso. Após ele obter esses tipos de informações, ele propaga, joga em fóruns de hacking nas 3 camadas da internet. Jogando nas 3 camadas de internet, muitas das vezes essas credenciais, e principalmente credenciais de acesso, após ele obter acesso às informações, ele pega essas informações e compartilha em determinados fóruns. Então, também, como eu disse no princípio, que faz parte do ciclo de vida de grupo de ransomware, além de ele expor os dados sensíveis, os vazamentos de dados ali, existe uma outra ameaça que pode coletar essas informações e propagar uma ramificação de um ataque muito mais sofisticado, que pode levar para uma cadeia de escala muito maior em si, né? Então, aqui nós temos o autor de ameaça, chamada Chine Huntress, né? Então, bastante conhecido no Reddit Fóruns. Aqui nós temos uma outra informação de vazamento de dados, na qual ele sim, né, comprometeu dados ali
do scenebird.com, na qual ele ganhou bastante visibilidade ali em maio de 2020, na qual ele compartilhou bastante vazamento de dados na Dark Web, ganhou bastante credibilidade pelos conteúdos ser verídico, e então ele praticamente ali virou ali o totem, né, de vazamentos de dados. Então, um ator de ameaça bastante reconhecido, que na qual também obteve informações de diversas empresas, como a Dixie.com, e postando essas informações ali no fórum. Então, dentro dessas informações pode-se encontrar nome, pode-se encontrar ali senha, pode-se encontrar endereço, pode-se encontrar informações muito sensíveis, informações pessoais e também credenciais de acesso. Acesso a uma aplicação web, acesso a um RDP, acesso a um sistema remoto, na qual eles utilizam e vendem essas informações. O intuito deles é coletar essas informações e vender em si, né? Então, aqui nós podemos ver ali diversas empresas que lhe hackearam, como a Wattpad ali, 270 milhões de dados que em julho de 2020, que é conhecido. Também foi eles que foi o autor que hackeou ali a Hub.com, 20 milhões de dados, né? Que está bem bastante reconhecido. Eles hackearam ali a vaquinha.com.br com 4, milhões de dados. E entre aspas. E hoje nós vamos falar aqui dessa vítima específica, a TIT, na qual eles obteve ali mais de 70 milhões de dados, né? E na qual mais 70 milhões de credenciais de acesso, na qual ele estava vendendo ali parcialmente ali por $30 mil, uma parte. Então, ele estava vendendo ali acesso inicial ali por $200 mil, e para quem queira comprar ali as informações e vendendo ali por 1K, né? 1 milhão ali à vista, com base nessas informações. Então, com base a motivação do autor ali, como avisei, é reconhecida ali por Radforum, todos eles têm uma motivação específica. Assim, a motivação dele aqui, como eles têm um avatar de Pokémon. Então, assim ele fala, enquanto jogadores de Pokémon caça e coleta personagens brilhantes no jogo, os Skin Hunters coleta e revende os dados de usuários. Essa é a metodologia, esse é o jeito de pensar dele, essa é a motivação. Vender as informações. Então, já podemos ir aqui, que é ganho financeiro e fama. Então, vamos analisar aqui, com base em tudo isso, vamos fazer uma análise de inteligência de ameaça nesse autor de ameaça, no mito e ataque. A fase de reconhecimento, como ele inicia ali, né? É coletar informações da vítima e credenciais de acessos válidos, como PII, que significa informação de identidade pessoal. Então, o foco dele é coletar informações de dados pessoais de pessoas, para ele vender esses bancos de dados na Deep Dark Web, até mesmo na Surface. Às vezes ele nem vende, às vezes ele joga ali de maneira grátis para ganhar visibilidade, para ganhar ali crédito, para ganhar insígnias, para ganhar mais fama em si. Então, ali o acesso inicial, ele pode usar a ficha ali, ficha que essa parte é de engenharia social. Então, ele direciona ali para o Office 365, identifica a vítima, vai ali ver se ela tem um Office 365. Então, identificou que tem um Office 365, ela vai ver se tem MFA. Se tem MFA, ela vai querer saber, eles vão querer saber em si quem que produz ali o MFA, quem é a empresa terceirizada. Eles realizam um ataque aqui de supply chain, entre aspas. E também ali tem a fase de descoberta, que o objetivo dele é identificar ali a infraestrutura em nuvem que armazena os bancos de dados com essas informações. Com base nessas informações, ele vai fazer um movimento lateral, explorando serviços remotos em si, pesquisando repositório de GitHub, ferramenta de implementação de software, repositório, até mesmo o código para propagar ainda uma cadeia de grande escala. E também tem a coleção de dados aqui, né? Que ele vai fazer ali uma coleta de informações como chaves usadas do AWS para obter mais informações de acesso, dados de repositórios de informações, pesquisar o repositório do GitHub e buscar chave de autenticação, e as usa para mover ali no movimento lateral. A chave de autenticação significaria ali o MFA, né? Aí, depois ele vai usar uma exfiltração de dados pelo serviço web. Então,
Esse é a cadeia ali do MITRE-ATT&CK, com são as táticas, técnicas e procedimento de um determinado autor de ameaças. Então, imagina que nós vamos coletar informações ali no fórum determinado, fórum, vazamentos de dados, nós vamos querer saber quem é a origem, quem que postou, quem que é o autor que fez isso. Então, vamos vir com esse espaço. Aqui o CyberCrimeChain, a cadeia de ataque. Vamos ver ali que no reconhecimento, eles, o autor de ameaça, vai identificar se a empresa em si tem um programa de Office 365. Depois aqui no Weaponization, né, que eles usam bastante ali usuários de conta de registro de serviço cloud. Eles também utilizam a fórum de Initial Access on Brokers. Quem são esses tipos de hackers, né? São hackers que vendem contas válidas de acesso inicial de determinado AWS. Ele já reconheceu ali com o XPTO empresa. Tem o Office 365, ele vai ali na DIP da Web, vai coletar informações de acesso válidos ao Office 365. Coletou válido, bateu ali no Office 365, bateu no MFA, então ele vai buscar outra alternativa. Então, aqui eles usam também em si, né, contas válidas. Então, ele tem uma comunidade de hackers, como é bastante conhecido, vai conversar com outros hackers em si, para ver se tem, até mesmo uma ilha na aquisição de compra de credenciais, identificando ali as credenciais de contas válidas em vazamentos de dados. Então, se essa empresa teve um possível vazamento de dados, essa empresa alvo deles tiver um possível vazamento de dados, ele vai lá, a primeira coisa que vai fazer é pesquisar informações desse vazamento de dados, para ver se tem credenciais válidas. Depois ali o entregável, que direcionaria as vulnerabilidades do banco de dados para acessar as informações confidenciais. O que eles mais vai procurar? Informações confidenciais. Essa aqui é a joia da coroa para eles, né? Então, também ali ele vai pesquisar ali repositório de software do alvo para acessar a interface do programa de aplicativo API, como chave IoT, entre aspas. Aqui ele vai para a parte de exploração, na qual ele vai roubar as informações confidenciais de informações de identidade pessoal, explorar a ferramenta de serviços remotos. Qual que é a importância aqui de explorar a ferramenta de serviços remotos? Tanto para fazer uma ramificação de uma grande escala e tanto para coletar essas informações e vender esses acessos para grupos de ransomware. Além de você sofrer um vazamento de dados aqui, que vai propagar um grande impacto, né, com base no vazamento de dados, ainda você pode sofrer um ataque ainda mais sofisticado com base nessas informações que ele vai vender. Eu categorizo eles aqui também como nicho acesso on brokers, porque eles vendem acesso inicial como de acesso remotos. A análise de código-fonte para encontrar vulnerabilidade que pode aproveitar o ataque de maior escala, né? Então, aqui eles usam ali o C em C, né? Command and Control, estruturação de dados por meio de serviço web, explora a ferramenta de acesso remoto e registro de sistema no nome de domínio alternativo, DNS, para redirecionar ali o tráfego. Então, aqui sabemos qual que é a motivações deles, né? Qual que é a motivações? Que é extorquir, chantagear e expor as informações ao submundo, Deep Dark Web, e vender os dados roubados para obter lucros. Nem sempre eles vendiam para obter lucros, eles somente ali só postavam as informações no fórum. Até então, que abriu a chave na cabecinha deles, vamos obter lucros com base nessas informações, porque estava dando muita visibilidade. Aqui nós temos o Diamond Model, que é uma análise de intrusão, como é realizado. Nós temos o adversário aqui, Skin Hunters. Nós temos aqui a vítima aqui embaixo, a TIT, só para nós fazermos a análise. Então, o adversário ali, Skin Hunters ali, são cybercriminosos independentes. Também eu categorizo eles como nicho acesso on brokers, por vender acessos iniciais a hackers, principalmente a hackers de grupo de ransomware. A infraestrutura de comando e control filtra dados ali por meio de serviços web. A vítima ali, como a TIT, é o serviço de rede global, companhia americana de telecomunicação. Nós sabemos qual que é a capacidade deles. A capacidade deles ali é de obter informações ali do Office 365, identificou o Office 365, vazamentos dessa organização, se eu ter coleta de informações de pessoas internas. Eles também vão realizar ali o supply chain, o ataque supply chain. Por mais ali, supply chain ali, ataque de cadeia, vai atacar as empresas terceirizadas em si, para obter credenciais de acesso da empresa primária. Também eles vão obter ali acesso ao token de autenticação de códigos abertos. Também ali
o principal deles, infraestrutura de banco de dados, informações de identificação de pessoas. Logo aqui embaixo nós temos o eixo sociopolítico, que é a motivação, a ação e o objetivo dele, já sabemos, que é venda de dados em fóruns para obter lucros e extorquir, chantagear e expor informações no submundo. E também temos aqui o outro eixo, o eixo técnico, quais são as táticas técnicas e procedimento desse autor de ameaça. Então, ali, sabemos que o nicho de acesso dele vai usar phishing, engenharia social, para obter informações de credenciais válidas. Depois, ali, acesso de credenciais, roubar tokens de acesso de aplicativos. Então, com base até aqui, já vemos o gap, já analisamos todas as informações de análise de inteligência cibernética com base no autor de ameaça Skinny Hunters. Quais são as recomendações sistemas até aqui com base nas informações coletadas? O primeiro dele é a autenticação de multifator. É sempre bastante essencial ter ali um MFA, uma camada mais segura. Por quê? Por que a camada mais segura? Eu tenho uma credencial válida, eu identifiquei num determinado vazamento de dados, então eu vou testar no Office 365, como eles o fazem, né? Então, se não tiver o MFA, e aí? Então, já vai estar lá, já vai estar pronto, então não vou ter mais estratégia de bolar para tentar fazer um bypass ali numa MFA. Então, é necessário, sim, sempre ter MFA. Vazamentos de dados tem ao tempo todo. Ao tempo todo. Não necessariamente a sua empresa precisa ter um vazamento de dados. Aquelas empresas terceiras, secundárias ali, que está ali, pode ter acesso à sua aplicação. Se ela obter ali, ter um vazamento de dados, você também já está exposto. Então, é sempre necessário, é fundamental ter MFA. Criptografia de credencial é sempre essencial também ter uma criptografia de credencial. Porque, por mais que houve ali uma exfiltração de dados, esses dados todos vão estar criptografados. Ainda mais com a criptografia que não é conhecida, ao menos dá para identificar o vazamento de dados antes do que realizamos ali a colisões de hash, né? Para identificar qual que é a credencial ali daquela hash específica. Então, antes disso aconteça, isso é uma camada a mais de segurança. Também ali tem os privilégios mínimos, é sempre importante também, cada usuário tem um privilégio mínimo ali de certas informações. Ok, eu vou ter ali acesso ao Office 365, mas eu vou ter acesso somente a essa e essa e essa aplicação. Ou vou ter acesso a essa determinada aplicação, mas eu só tenho essa e essa autorização. Porque se eu obtenho uma determinada aplicação que já tenha acesso administrativo, sem a necessidade de ter, eu não preciso fazer mais nada, né? Olha o impacto que já deu, eu tenho acesso administrativo. Também a varredura de segredos no GitHub, isso é bastante importante, porque ali no GitHub, ali, se não vai realizar esse tipo de varredura, pode ter segredos ali, pode ter ali chaves de determinadas aplicações. Então, é sempre fundamental, é essencial realizar ali uma varredura de segredos no GitHub. Porque se nós não fazemos para nós mesmos dentro de casa, eles vão fazer para eles. Aqui, reduzir o tempo de validade do token MFA, sempre ter ali bom ali, ter um time, porque por mais ali que tenha um time, demorou demais, já vai chegar um alerta, demorou, aí vai chegar um alerta com as informações, erro por questões de time, já dá até para identificar em si. Então, é sempre importante aqui ter aqui reduzir o tempo de validação de token, até mesmo por causa de ele manipular, né, a validação de token do MFA. Evitar os usos de SMS para o vetor de MFA. Nós conhecemos um grupo bastante sofisticado, né? O grupo bastante sofisticado foram o Lapsus. Então, ele usava SimSwap. Então, se você usa SMS como vetor de MFA, sinceramente, é uma camada de segurança? Para mim, não é. Porque existe esse método que foi inovado e que todos os autores de ameaça hoje conhecem, que existe SimSwap, tem como realizar esse procedimento, e realizando esse procedimento, eu tenho acesso do token. Então, a camada já realizamos bypass com SimSwap aqui. Então, monitoramento com foco em credenciais vazadas, isso é bastante essencial, muito essencial nessa parte, porque do que adianta, né? Ali ocorreu um vazamento que você não sabe
Então, uma coisa que eu sempre falo, que eu adoro te falar, existem 3 tipos de ataques. Um ataque que já ocorreu, que você já sabe, um ataque que ocorreu e que você não sabe, e um ataque que no futuro vai ocorrer. Então, se você não tem uma equipe especializada para monitorar com foco em credenciais vazadas, identificar todos esses nichos, com todo esse gap de ataques que já ocorreram, ataques que já ocorreram que você não sabe, e ataques que futuramente vão ocorrer, então, a guerra avisada não morre ninguém. Então, é melhor você ter alguém que te vai avisar, que vai te informar quais são as necessidades, quais não são as necessidades, do que vir, de repente, uma enxurrada de informações, uma enxurrada de peso com base ao que houve um vazamento e filtração de dados da minha organização. O impacto vai vir tremendo. Lembra dos 3 cavaleiros do Apocalipse? E aqui, planos e respostas de incidente. Plano de resposta de incidente é bastante essencial ali. Tem um tempo de resposta ali muito hábil. Recebemos XPTO ali, alertas. Então, identificar ali ao toque, identificar ter uma equipe ali de resposta de incidente que vai responder de maneira muito rápida para mitigar esse determinado risco ou ameaça o mais rápido possível. E treinamento de funcionários é bastante essencial também. Treinamentos de funcionários. Eu digo por quê? O funcionário tem que ter OPSEC, por mais que seja usuário, tem que ter OPSEC, operação segura. Hoje em dia, não adianta você investir milhões ou bilhões em segurança de informações se também não investir o principal, que é treinamento de funcionários. Porque o funcionário pode usar o e-mail corporativo para acessar sistema de terceiros sem ser da organização, sem ser tarefa do dia a dia. É o que mais pegamos hoje em dia nas 3 camadas da internet, surface, deep e dark web. A maioria dos vazamentos de dados que ocorrem hoje é sobre colaboradores que utilizam sua senha e com as credenciais que usa no âmbito corporativo e que usa em sistemas de terceiros, usa ali em sistemas fora da empresa. Quando a gente obtemos esses dados e vamos reportar isso para o cliente, funcionários que usaram as suas credenciais de acesso ali a sistema de terceiro. Está errado. Tem que ter ali uma campanha de conscientização, de treinamento de funcionários, porque isso é bastante importante. Só a camada de autenticação ali, de MFA, treinamento de funcionários já dá um gap já bastante sofisticado. O funcionário já entende ali só usar dentro do âmbito ali corporativo, suas tarefas, seus afazeres. Tanto que ele vai entender os pontos, o que deve melhorar, o que não deve melhorar. E nem eu falo, não adianta nada investir em milhões em tecnologia, mas se sua porta está cancarada por um funcionário com as credenciais em sistema de terceiro. E ocorre muito, 75%, eu posso categorizar, de 75%, ao menos um funcionário vai realizar esse tipo de operação, usar suas credenciais em outros sistemas. Considerações finais. Então, aqui nós abordamos um pouco, sobre quais são os impactos, como é um pouco do meu mundo, coleta de informações de autores de ameaças, de vazamentos de dados nas 3 camadas de internet. Aqui eu trouxe aqui muito superficial, entre aspas, para não me expor muitas informações, como logs, e quais são os impactos, mas deu para nós entender quais são os impactos que isso pode causar. Meu intuito mais é compreender, para vocês compreender um pouco mais do meu mundo, compreender um pouco mais sobre Surface, Deep, Dark Web. Nem sempre são coisas mais maus que se pode se encontrar ali, na Deep Dark Web. Tem coisas boas que você pode encontrar em livros e entre aspas, mas esse recurso está sendo utilizado hoje em dia por autores de ameaças cibernéticas, na qual tem que ter ali uma devida monitoração, tem que ter uma devida ali um gap, uma devida equipe para monitorar, para que nossos ambientes possam estar seguros. Que nem eu falei, o segundo tipo de ataque já ocorreram e que você não sabe. Então, esse tipo de ataques são bastante frutíferos. Então, outro ponto também, a sua empresa não precisa ter um vazamento de dados para estar comprometida ali em si. Basta as outras empresas da cadeia de comando ali, a cadeia de suprimento, sofrer um vazamento e você não soube e ter um impacto imenso lá na frente. Então, esses são os pontos
que eu levo em consideração e é bastante essencial. Maravilha. Perfeito. Muito obrigada, Wilson, pela apresentação. Eu tenho algumas dúvidas aqui, vou ler para você. O primeiro, da Caroline, pode indicar livros e como desenvolver as habilidades de Cyber Threat Intelligence para cada camada? Essa aí foi a pergunta da Caroline. São duas, na verdade, né? Pode ler de novo para mim, por gentileza? Então, a primeira é, pode indicar os livros, né, e como desenvolver as habilidades de CTI, de Cyber Threat Intelligence, para cada camada. Ok. Então, livros específicos sobre como de cada camada, eu posso indicar esse da Barbara Calderon. Ela vai dar uma visibilidade bastante interessante para compreender um pouco mais esse mundo, tá? Então, agora, para ter uma experiência a mais com isso, com essas informações ali, como navegar na Deep e Dark Web, existem bastante livros interessantes que se pode se encontrar. Eu posso indicar. Existe alguma maneira de eu enviar o link depois, Luísa? O link desses livros? A gente pode enviar por e-mail depois para os participantes, Show. sim. Então, ficamos assim, existe sim, então a gente pode começar ali por Barbara Calderon, é bastante interessante ali, bastante técnico, mas eu tenho uns mais recomendáveis para cada tipo de camada, tá? Ali ela vai dar só uma visibilidade, o que é a ponta do iceberg, o que se pode encontrar em cada camada. Mas esse sim é bastante interessante, sim. E a segunda pergunta? Bom, agora a gente tem uma de uma pessoa anônima. Oi, boa tarde. Como faço para acessar a Deep Web e a Dark Web? Essa é a primeira pergunta dessa pessoa. E se os endereços não são indexados, como posso encontrar algum dos assuntos que citou por lá? Ok, existem alguns métodos ali para você pesquisar por menções. Agora, você tem que, para acessar a Deep e Dark Web, você tem que ter um software. Você pode ir ali no Tor Project, ali baixar o Tor e acessar ali por um search específico para buscar ali conteúdos indexados na Deep e Dark Web ali em si, né? E buscar pelas menções que ele deve ali buscar em si. Existe esse método, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda seria? Se os endereços não são indexados, como posso encontrar algum dos assuntos que citou por lá? Exato, por mecanismo de pesquisa, tem mecanismo de específico para Deep e Dark Web, tá? Então, ali já vai começar ali, se baixar o Tor Project, tem o DuckDuckGo, ali o navegador da Deep e Dark Web. Então, tem alguns mecanismos de pesquisa específico para buscar site com não indexado, aquele site ali, modo ali, entre aspas, privados. Isso já responde a pergunta, né? Isso. E a próxima pergunta: quais os cuidados com a própria máquina e rede para quem quer começar a estudar sobre Deep e Dark Web? É essencial ter uma máquina virtual. Ter uma máquina virtual, ter uma camada a mais ali, uma VPN, tá? É essencial. Nunca faça isso em sua própria máquina sem a devida OPSEC, operação segura, sem comprometer informações pessoais. Baixe uma máquina, Elisa ali baixa ali o VirtualBox, instala ali uma máquina ali, um sistema operacional de sua preferência, instala ali o Tor Project, instala ali também uma VPN, instalou a VPN, ali vai realizar as suas operações. Então, deixo bem claro, nunca entra ali na Deep Dark Web sem uma necessidade específica, sem ter ali um plano, sem ter ali um determinado escopo, né? Eu estou aqui na Deep Dark Web e o que eu estou fazendo? Coletando informações. Cada tipo de operação você tem que ter um nível de OPSEC sem comprometer informações pessoais suas. É muito interessante isso. Obrigada pela apresentação, Ailson, e pela resolução das perguntas. Acredito que tenha resolvido a dúvida dessas pessoas. Bom, nosso webinar está chegando ao fim. Agradeço a todos que nos assistiram, né, que chegaram até aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas também, podem entrar em contato com a gente.
através do contato@redbelt.com.br, nosso e-mail. O Ailson também vai disponibilizar o e-mail dele aqui ao final da apresentação. Exato. E esse webinar vai ficar disponível para vocês no YouTube a partir de amanhã. Aproveito para convidar vocês a seguir a Red Belt nas redes sociais. Então, é @RedBeltSecurity no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. E a gente também tem o Redcast, que é nosso podcast nas principais plataformas de áudio. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada a todos.